noite. Boa noite. Estamos começando mais um vídeo do Espaço Guia, hoje, dia 2 de novembro de 2023. E vou deixar um recado, que é, os vídeos não serão mais ao vivo, mas serão postados na sexta-feira, até o meio-dia, com fé em Deus, que eu vou ter editado eles até esse horário. E vai estar disponível para vocês. Se você está preocupado que você não está vendo o vídeo ao vivo, fique em paz, porque toda a energia aqui, tudo que a gente fala, tudo que sente, tudo que acontece aqui, não acontece aqui nesse momento, nesse dia e nessa hora. Não, porque para Deus não tem tempo, né? Então isso está acontecendo, não tem tempo, não tem lugar. Então isso está acontecendo o tempo todo. Indiferente se você está na China, se você está no Alasca, se você está em Júpiter, Plutão, não importa o ano, o lugar, o tempo que você está vendo isso. Porque a energia que existe nesse momento, ela vai estar existindo no mesmo momento que você estiver assistindo. Da mesma forma, cabe também informar que está cheio de vídeo lá, e funciona exatamente do mesmo jeito. Se algum deles falar com você, aproveite, veja o que ali que está querendo ser passado, qual que é a mensagem que está querendo ser transmitida para você. E, como Milane estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão do passe, né, mas nas últimas... Você que estava falando, não era eu? Ah, não, agora, tempinho antes. Agora, nas últimas quinta-feiras, o que acontece? A gente estava falando sobre essa questão, né? Sobre a pessoa que faz aqui também, né? Que às vezes faz e ajuda as pessoas e vai embora e... não é nada, né? Não que isso seja, não que seja para ser visto como... Existe uma questão aí, não para ser visto como importante, mas eu não tenho certeza se é exatamente essa palavra, mas para que a gente entenda o quanto que a gente pode ser instrumento de Deus e o quanto que a gente faz realmente diferença na vida das pessoas, para que a gente comece a olhar para isso e se fortalecer no sentido de entender que a gente pode fazer muito, que esse amor que a gente pode transmitir para as pessoas, o quanto que ele não faz diferença, o quanto que ele não cura o outro e a gente mesmo, como a gente estava falando antes de começar a gravar. E até mesmo, eu entendo que a partir do momento que a gente tem isso registrado, que a gente consegue perceber isso, o quanto que isso não nos fortalece, né? O quanto que isso não nos deixa mais firmes até, sabe? No nosso dia a dia. Porque a gente começa a perceber o que realmente importa, sabe? O que realmente é importante na nossa vida. O quanto que existe de bom e de bonito naquilo que a gente transmite para as pessoas ao nosso lado. Não só aqui, quando a gente se dispõe realmente a fazer o passe, a estar ali naquela situação, mas o quanto no nosso dia a dia a gente também faz isso. O quanto que... indiferente de onde a gente esteja, se é no nosso trabalho, se é na nossa casa, o quanto que a gente pode ser instrumento de Deus. E não só um instrumento de Deus, mas que a gente, o quanto que a gente não pode manifestar Deus realmente, sabe? Em todos os lugares. E a partir do momento que a gente percebe isso, como que a nossa vida realmente muda, sabe? E fica tudo tão mais leve e tão mais belo, né? E aí, quando eu digo mais leve e mais belo, é importante pontuar que... Pode continuar. Isso não quer dizer que não vai ter nada de bonito, não vai ter nada de ruim acontecendo também no nosso dia a dia, que vai ser tudo perfeito. Que vai ser tudo perfeito o tempo todo, sabe? E a gente começa a entender que, indiferente de qual seja a situação, Deus está sempre ali do nosso lado. Do nosso lado não, né? Porque isso aí também é um erro. Acaba sendo um erro quando a gente acaba comunicando dessa forma, quando a gente fala que Deus está do nosso lado, porque Ele não está do nosso lado, né? Ele está dentro da gente. Ele está em todo lugar. Quando a gente fala que Deus está do nosso lado, acaba que a gente está tirando Deus, né? Colocando Ele num lugar fora da gente. Quando, na verdade, esse lugar fora não existe.
né? Esse lugar é dentro de cada um de nós. E a partir do momento que a gente começa a entender isso também, né? A gente começa a entender que essa paz, esse encontrar Deus, não é em outro lugar, não é na quinta-feira quando eu venho no espaço, ou indiferente se é no domingo quando você vai à missa ou quando você vai a um culto. Que esse Deus, ele está ali dentro de você e só cabe a você perceber isso, né? Perceber e, como disse o Milani um pouco antes, né? Registrar esse lugar, marcar lá, para que a gente não se esqueça disso, para que a gente não perca mais esse lugar. E quando ele estava falando, eu até estava pensando, né? Porque a gente é bom para sair desse lugar, né? A gente insiste, a gente não fica lá o tempo todo, a gente ainda está nesse aprendizado, talvez, de ir para esse lugar e permanecer, né? E enquanto a gente não consegue ir para esse lugar e permanecer, ó, gente, vocês perdoem eu, mas o que veio na cabeça é isso. Sabe, fazer igual João e Maria, que foi jogando as coisinhas ali, para eles voltarem para... É João e Maria? Sim. É? Obrigada. Que vai marcando esse lugar para que a gente volte sempre para ele, né? Enquanto a gente não aprende permanecer lá, que hajam à nossa volta sempre essas, no caso dele era farelo de pão, acho, né, gente? Era, Júlia? Era. Quem trabalha com criança já contou um monte essa história. Que a gente consiga sempre voltar para esse lugar. E como que a gente vai voltar para esse lugar? Isso vai depender de cada um de nós, qual que é a forma que a gente encontra disso, né? Então, quando a gente registra esses momentos, fica tudo muito mais simples. Então, né, por que será que é tão difícil, né, para nós permanecer, né? Sim. Permanecer nessa paz, né? E também, né, como você falou, né, que nós somos uma manifestação de Deus, né? E se a gente prestar atenção, a gente vê, assim, no dia a dia, às vezes você encontra com alguém, foi Deus que mandou você, né? Ou alguma coisa que você ajuda, de uma forma ou de outra, né? Então, a gente precisa, prestando atenção, você vê, né, como você é uma manifestação mesmo do Pai, né? Que às vezes tem uma pessoa lá longe precisando e de repente você acaba indo até ela e acaba ajudando, né? E essa coisa de ficar sempre, né, sempre nesse contato, né? Eu acho que a vida da gente no dia a dia é muita correria, é muitos conflitos, é muitos problemas, então a gente acaba, né, saindo dessa paz que a gente poderia ter. A gente não consegue ficar o tempo todo, né? Mas vocês podem perceber quando a gente consegue manter a calma, quando a gente está sempre ligado com Deus, né? Em todos os momentos, você já começa a ficar mais nessa sensação boa, né, de paz. Às vezes acontece alguma coisa que perturba, mas você já volta. Não, eu não vou deixar que isso tire o meu equilíbrio, a minha paz. Porque no dia a dia a gente vive coisas que a gente acaba, né? Aquela coisa, nossa, eu quero evoluir, né? Mas acontece tanta coisa, né? Eu não consigo, né? A gente até quer. Então a gente sai, né? É normal, porque a gente está aqui ainda aprendendo, a gente tem muito para evoluir, né? Então é um que fala uma coisa que você não gosta, é outro que te irrita, enfim. E você acaba não ficando naquela paz, né? Mas quando a gente consegue, a gente vê o quanto é bom, né? E se a gente conseguisse permanecer, né, sempre assim, seria maravilhoso, né? Nós teríamos mais saúde, né? Nós seríamos mais felizes, enfim, né? Mas a gente não é sempre que consegue, mas eu acho que é um trabalho contínuo, né, nosso, diário, né? E eu acredito que muito de nós aqui, principalmente comigo, acontece muito isso. Quando eu vejo que eu dou uma vacilada, uma desequilibrada, que eu fico irritada, eu já procuro voltar, né? A gente aprendeu, né? A gente vai aprendendo, fala, não, peraí, quantas vezes a gente faz um errinho ali, não é assim. E a gente acaba, né, vai aprendendo a modificar a nossa maneira de ser, né? E a gente vai conseguindo se conectar mais, né, com esse Deus que é a nossa essência, né? E
conseguindo ter mais paz, mais tranquilidade, sendo mais feliz, né? Que sem Deus, gente, não dá para ser feliz, né? Sem essa certeza de que a vida não é só isso aqui, né? De que nós estamos aqui, né? Só, mas não somos daqui e um dia somos eternos, né? Então, para a gente ser feliz, a gente tem que ter essa certeza, né? Desse Pai, desse Deus que está dentro de nós, que tudo sabe, que tudo vê, né? E a gente vai se esforçando no dia a dia para a gente conseguir, né? Estar sempre assim bem, né? Mesmo quando esteja acontecendo alguma coisa, não, eu vou ficar calma porque vai dar certo, se não der também eu vou ter força para suportar, para superar, enfim. Né? Nós estamos aqui vivendo experiências, não vai sempre ser, né, um mar de rosas, tudo maravilhas, vão existir problemas, preocupações, enfim. Mas quando a gente está com Deus ali firme na nossa fé, fortalecidos, a gente vai encontrando forças, né, para poder continuar a nossa caminhada, né? E à medida que eu acho que a gente vai reconhecendo isso, né? À medida que a gente reconhece o quanto que as coisas vão acontecendo, o quanto que a gente vai permanecendo cada vez mais tempo nessa paz, sim, fica cada dia mais fácil, né? Porque é muito interessante e eu acho que a gente precisa aprender a se sentir sim, de maneira geral. Porque reconhecer essa paz dentro da gente em vários momentos, naqueles momentos em que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, em outras épocas eu teria surtado nessa situação, né? Sim. Ou quando você percebe uma situação que antes te irritava profundamente, sim, e você olha e você fala, nossa, não estou sentindo nada assim, nada de ruim em relação a isso. São situações que vão mostrando pra gente o quanto que a gente está evoluindo nessa caminhada. Sim. Porque às vezes a gente tem muito imediatismo também, né? Acha que não, porque agora eu vou ser uma pessoa diferente e nada mais vai me afetar. Só que não é bem assim, né? As coisas vão nos afetar por algum tempo, as coisas vão acontecer sim, mas a grande questão é como que eu me sinto e como que eu percebo que cada dia eu estou realmente sendo uma pessoa melhor, que eu estou realmente sendo alguém que se coloca ali como um instrumento de Deus no dia a dia, né? Não só aqui, como a gente falou, através dos passes e através do trabalho que a gente faz com quem precisa, mas no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, o quanto que nós temos sido realmente instrumentos de Deus, o quanto que nós temos, gente, fugiu a palavra de novo, estamos sendo a manifestação de Deus ali onde a gente está. E às vezes a gente acha que ser essa manifestação de Deus é fazer alguma coisa assim muito mirabolante. Às vezes é só você tratar outra pessoa bem realmente, sabe? Às vezes é você sorrir para quem precisa, né? Falar tudo bem, que você queira realmente saber como que aquela pessoa tá, a fim de, quem sabe, fazer algo de diferente para melhorar o dia daquela pessoa. Porque a gente precisa aprender também a sair desse automatismo, né? De, oi, tudo bem? Quando na verdade a gente não se interessa por quem está ao nosso redor, sabe? E eu acho que essa também é uma forma da gente transmitir e mostrar, sabe, esse nosso amor, sabe? Como a Milene falou agora há pouco, a Mai... E eu sou horrível para citar essas coisas, né? A Mai é Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E é difícil? Com certeza, né? É muito difícil. Mas a gente pode, todo dia, tornar isso um pouco mais fácil, né? Lógico, a gente começa... Eu acho que o Yogananda fala isso em um dos livros, se eu não me engano, que é que Deus nos dá a família para que a gente vá treinando esse amor, né? Então, primeiro a gente ama ali quem tá... É ele que fala isso, né? Primeiro a gente ama quem tá ali próximo realmente da gente. Vamos amar nossos filhos, nossos pais, irmãos.
E qual que é o aprendizado? A gente pegar esse amor e transportar para todo mundo, indiferente de onde esteja essa pessoa, né? Indiferente de eu conhecer ou não essa pessoa, dessa pessoa ser do meu sangue ou não. E o aprendizado com as pessoas próximas acaba sendo sempre um pouco difícil, porque acaba que são essas pessoas que vão testar, né, os nossos limites, de até onde eu posso ir. Porque quem está longe é muito mais simples, né? Porque você não vê todo dia, não mora na mesma casa, sim, então facilita. Mas já que Deus nos deu essas pessoas para que a gente aprenda realmente a amar e depois transportar esse amor para todos à nossa volta, que a gente possa fazer isso, né? Que a gente comece na nossa casa, amando quem está do nosso lado, que está ali sempre com a gente. Será que eu estou tratando bem a pessoa que convive comigo? Será que eu estou tratando bem filho, marido, esposa, irmão, namorada, indiferente de quem seja? Porque o que acontece muitas das vezes é que a gente se coloca num lugar de vitimização, de ai, que dó de mim, sou uma pessoa tão boa, mas eu não vejo o que eu estou fazendo, sabe? Eu não vejo o que eu estou fazendo com o outro e comigo principalmente, porque talvez muito disso venha da nossa falta de verdade com nós mesmos, né? Venha da nossa falta de verdade de assumir que algumas situações talvez já não cabem mais na nossa vida e fazer realmente esse enfrentamento, porque isso não é deixar de amar o outro, né? E isso é amar principalmente, porque será que não é pior quando eu permaneço do lado de alguém tratando essa pessoa mal, né? Eu não consigo ser uma pessoa amorosa com essa pessoa, porque aquilo já não me faz bem. E o que eu posso fazer com isso, né? Talvez ser mais verdadeiro com todas as pessoas à nossa volta. E o quanto que isso não vai atingir, né, como a gente disse lá no começo, as coisas pelas quais nós passamos, sabe? Talvez, sei lá, uma dor no pé que eu tenha seja em função de alguém ali que eu não estou tratando tão bem, que eu não estou sendo uma pessoa tão amorosa, tão instrumento do amor divino, né? Porque é um aprendizado, mas a gente olhar para tudo isso e reconhecer todas essas situações na nossa vida, acaba sendo o que realmente vai fazer a diferença, sabe? A gente olhar e falar assim, eu não sou perfeito, e reconhecer que a gente não é perfeito, e ter essa vontade, esse ímpeto de fazer diferente. De melhorar, né? De melhorar. O outro, né? É. A gente não é perfeito na Copa do outro. Sim. Porque fulano fez isso comigo. Tá bom, mas você é um santo então, né? Uma flor. É uma flor. E a partir do momento que a gente para de colocar no outro todas essas nossas expectativas e tudo que a gente deseja que ele seja, porque afinal de contas, né, ele deveria ser fulano assim, assim, assado. Não, isso é uma expectativa sua, é você que quer essa pessoa, né? E reconhecer isso. E ser verdadeiro com o outro, tá tudo certo, não significa que eu não te ame, mas é exatamente por te amar que às vezes é necessário que isso aconteça, e por se amar inclusive, né? Porque não tem como a gente amar outra pessoa se a gente não aprende a se amar, porque como ele fala, amar é o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Sim. O que eu tenho para doar? Nada. Então, fazer esse exercício de auto-amor, de ser verdadeiro com todas as situações da nossa vida, eu acho que vai tornar tudo isso muito mais simples. Vai tornar muito mais simples que a gente realmente seja esse instrumento de Deus, que a gente seja essa pessoa que manifesta Deus aonde quer que esteja. Porque é como se fosse quando a gente não é verdadeiro, né, com tudo isso, por mais que a gente tenha esse amor, é como se ele tivesse envolto talvez numa neblina, sabe? Não sei,
como se ele tivesse escondido de alguma forma, se ele tivesse enevoado, assim, sabe? Então, à medida que a gente vai aprendendo isso e vai sendo mais verdadeiro com todas as situações à nossa volta, eu tenho certeza que nos tornamos manifestações de Deus muito mais puras, eu diria. Intensas. Oi? E intensas. Porque enquanto a gente tem todas essas situações acontecendo na nossa vida, é a mesma coisa da gente ligar um farol na neblina, né? Quando você liga o farol na neblina, o que acontece? Você não enxerga direito, você vê que tem um farolzinho ali. Mas à medida que essa neblina se dissipa, você vê o quanto de luz havia ali, realmente, sabe? Então, que a gente possa tirar todas essas coisas que nos impedem de ser essa luz intensa, essa manifestação verdadeira de Deus. E tudo isso cabe a quem? A cada um de nós, sabe? De olhar e listar essas situações que a gente vai olhar e falar assim, olha, não estou sendo verdadeiro com isso aqui. E também não estou falando que é fácil não, tá, gente? Porque é muito mais difícil assumir pra gente que a gente está contando uma mentira para si mesmo, né? Você olhar e falar assim, ó, isso aqui não dá mais. E aí, isso aqui não dá mais para N coisas. Pode ser um trabalho, pode ser uma relação, pode ser o que quer que seja. Mas assumir pra gente e ter essa coragem, sabe? Porque vai doer. Certeza que vai, né? Não vai ser gostoso. Mas depois que passa, eu tenho certeza que vale a pena. Porque depois que passa essa situação, é como se essa neblina fosse realmente se dissipando, né? Então, que a gente possa olhar para a nossa vida e pensar quais são as situações que estão causando essa neblina, que não me deixam ser essa luz, né? Essa luz intensa de Deus. Porque quem gera tudo isso é a gente. Nós somos a luz? Somos. Mas o que será que a gente está gerando para que essa luz não seja tão intensa? E que a gente vá tirando tudo isso, para que onde quer que a gente esteja, a gente seja essa luz e a partir do momento que a gente é essa luz, a gente também consiga acender a luz das pessoas. Acender não, porque eu entendo que a luz de todo mundo está acesa. A questão é o quanto de neblina que existe em volta de cada um de nós. O quanto dessa cerração, vou falar assim, que eu não estou achando outra palavra, existe em volta de cada um de nós. Porque à medida que a gente descobre como fazer isso dentro da gente, a gente também descobre como ajudar o outro. E esse ajudar o outro não é ir lá e falar para ele assim, ó, Débora, é assim que faz, tá? Não, não é isso. É a gente respeitar o tempo de cada um também. É o tempo de cada um, né? Uma abertura de consciência que cada um vai tendo, né? Sim. Aos pouquinhos, devagar, né? E assim a gente vai se melhorando, né? Vai. Cada dia um pouquinho. O importante é estar a caminho, né? E reconhecer que... E querer, né? E querer melhorar, querer ser, né? Ser uma pessoa melhor, enfim. É como você falou, né? Tava prestando atenção. Às vezes aqui, assim, que é um lugar que a gente, né? Vem para atender as pessoas, para conversar, enfim. É até fácil aqui, né? Agora, no dia a dia, né? Na nossa casa, com as pessoas mais próximas, às vezes não é tão fácil mesmo, que são realmente os momentos da gente usar mais, né? Esse conhecimento, essa paciência, esse amor, né? Que às vezes a gente não tem paciência com esse ou com aquele, porque o convívio todo dia é difícil, porque cada um é de um jeito, cada um pensa de uma maneira, né? E cada um está no seu tempo, no seu grau de evolução, de conhecimento. Não dá para a gente querer que o outro seja igual, né? Então, eu acho que esse amor também com o outro, né? Essa paciência é uma manifestação de Deus dentro de nós, né? Quando você reconhece que o outro é diferente, né? Mas eu amo ele mesmo assim, do jeito que ele é, né? Então isso é uma manifestação de Deus. Esse é o Deus dentro de nós, que é aquele amor verdadeiro, aquele amor puro, né? Que
que não critica, que compreende, que aceita, né? Então, mas devagarzinho a gente vai, né? A gente vai tentando, né? Fazer esse amor de Deus dentro de nós, assim, ser bem grande, né? Crescer, para que a gente consiga alcançar essa plenitude que nada mais é do que a gente ficar bem com a gente mesma, né? Porque quando você compreende, quando você tem paciência, é tudo mais fácil, né? É muito mais fácil, né? Aí você não fica doente, nada. Mas se você não tem paciência, se você não tem essa compreensão, esse amor, né? Você sofre, né? Então, para nós não sofrermos, nós temos que amar, né? Aprender a ter esse amor de Jesus, esse amor do Pai, né? Que Ele tem por nós, nós também temos que aprender a ter pelo outro, pelos nossos irmãos, por todos, né? E é esse amor que vai nos trazer a paz, a felicidade, a tranquilidade, a saúde, né? Vai trazer tudo isso para nós. E é no dia a dia. É um treino, né? É uma vontade de querer, de fazer, que a gente sabe que vai ser para nós mesmos, né? Quando nós damos algo de bom, nós com certeza recebemos em dobro, né? Porque fazer o bem e amar, gente, é uma alegria que, sabe? Porque eu acho que todos nós já fizemos algo de bom e se sentiu feliz, né? Então eu acho que isso é Deus dentro de nós, né? Sentir esse amor e sentir essa alegria, esse prazer em fazer o bem, né? Em ser um pontinho de luz, né? Às vezes na vida de alguém, ou enfim, né? E assim, a gente vai devagarzinho, vai aprendendo, vai se melhorando, né? E cada um a seu tempo, né? Não podemos cobrar do outro, exigir do outro, né? A gente faz a nossa parte. E cada um vai chegar um dia, com certeza, né? E Deus não abandonará nenhum de nós, nem aqueles que estão mais na frente, aquele que está mais atrás. Ele vai estar torcendo ali por todos nós, né? E desejando que todos nós consigamos um dia estar bem, né? E sermos felizes, não é? E conhecer de fato, né? Sentir, né? A presença dele. De verdade, né? Está sempre sentindo, né? Que aí a gente vai estar sempre nessa conexão e vai estar bem, né? Mas cada um a seu tempo e nós também no nosso tempo e vamos que vamos, né? E vamos que vamos. E perceber, né? Que é uma responsabilidade Sim. de cada um. Sim. Né? Ninguém vai vir e falar assim, Júlio, você vai conhecer Deus amanhã. Não. Você quer? Você está fazendo por onde, né? Para cada um de nós. Sim. Isso. Porque às vezes a gente fala assim, porque eu quero XYZ. Tá bom. O que você está fazendo para isso? É igual, eu estava comentando com o Milão esses dias, é igual esses dias eu vi um negócio assim do cara falando, né? Era um cara forte e tal. E sabe essas pessoas que vão na academia, tudo certinho, tudo. Aí você fala assim, quem que quer um corpo desse aqui? Todo mundo levanta a mão, né? Mas quem que quer passar pelo que ele passa? Que vai na academia de segunda a segunda, come direitinho, não bebe, não fuma, não dorme tarde, dorme 8 horas por noite toda vez, né? Então, assim, são coisas que nós temos que ter também a ideia, a noção do quanto que depende de nós fazer aquilo, né? Sim. Porque, da mesma forma, para a pessoa se manter dessa forma fisicamente, é um trabalho, né? Um trabalho diário. Sim. E aí é quando a gente traz isso aqui para nós. Eu quero conhecer Deus. Tá bom. Vamos conhecer Deus? Não, né? Tá. Você tá fazendo o quê? Nada. Manter essa conexão não é tão simples não, né? É um trabalho diário. Mas é uma escolha, né? É uma escolha. É uma escolha diária que cada um de nós pode fazer, Sim. se isso for importante. E é uma escolha que a gente vai ver quanto que é, né? Vai trazer muita coisa boa para nós, com certeza. Sim. Né? Mas cada um a seu tempo e a gente vai. Vai. Se Deus quiser. E Ele quer, né? Então tá tudo certo. Eu acredito que a gente. Agora é só não querer. A gente já caminhou bastantinho até, eu acredito. Com certeza. A gente já está mais, né? Pronto, o próximo.
pronta eu não digo, mas... Depende do que é a próxima também, né? Vamos com calma. Mas a gente já deu uma boa melhorada, eu acredito, né? Eu acredito que nós que estamos aqui, muitas pessoas, né? Já deu uma boa, né? Agora é só seguir em frente, que cada dia agora é para melhor, né? O pior a gente já até passou. Daqui para frente eu acho que tá mais fácil, que a gente já tá mais, né? Sim. Já evoluiu um pouquinho. Ninguém quer falar nada? Vamos encerrar então? Falamos bastante já hoje. Então. Bom, então, caso você que vai assistir esse vídeo, tenha alguma pergunta, alguma sugestão, concorde, discorde, queira deixar o seu comentário, fique à vontade. Na próxima semana a gente volta. O vídeo vai estar na sexta-feira no Facebook e no YouTube. Até mais. Amém, 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 né? Não fiz.